Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Armando Alves, o nosso colaborador habitual de Dois Dedos de Conversa, na área do desporto, está em antena para mais uma crónica. Bom dia, Armando. Que tema é que escolheste para hoje? Olá, bom dia. Olha, durante várias semanas, até meses, permitiu-se que os espetáculos de teatro, musicais, alguns espetáculos tauromáquicos e outros tivessem público. No futebol, as coisas demoraram mais tempo, e demoraram tanto tempo que agora, quando estamos à entrada de uma segunda vaga e quando já foram anunciadas medidas de prevenção e de minimização dos efeitos dessa segunda vaga, é que, de facto, estamos a testar se o público pode ou não voltar aos jogos de futebol. Talvez agora seja demasiado tarde e talvez seja recomendável que as pessoas não se desloquem aos estádios, tendo em conta o aumento crescente, diário e preocupante do número de casos. Na verdade, o que apetece dizer é que o futebol foi relegado, o desporto, sobretudo o futebol, que é a modalidade mais visível, mas o desporto, de modo geral, foi relegado para um segundo plano. As outras atividades tiveram a oportunidade com maior ou menor número, de ter espectadores. O futebol não teve e agora nem sequer há a possibilidade de percebermos se teria resultado ter um terço da assistência, se não teria resultado, se as coisas funcionariam bem, porque o que parece que de facto é aconselhável é que as entidades governamentais decidam que não há condições para que as pessoas não voltem aos estádios, mas também que não voltem às arenas, que não voltem aos teatros, que não voltem a uma série de espaços públicos onde ocorrem espetáculos mais diversos. Pois, de facto, isso é uma grande verdade. Ultimamente os números do Covid-19 têm subido, e de que maneira? Estávamos à espera, Armando. É verdade, inclusive na própria comunidade desportiva, o que digamos que o que antes era notícia, que era aparecer um caso numa equipa, aparecer um caso isolado, agora os casos têm sido frequentes e tocaram até à nossa figura principal, Cristiano Ronaldo, que foi também afetado, embora, tanto quanto se sabe, assintomático, sem sentir qualquer dificuldade, qualquer problema, apenas teve um teste positivo. Vários outros futebolistas, os desportistas de uma forma geral, e não sendo eu médico, longe disso, nem querendo imiscuir-me nessa área, pela preparação que têm, acabam por reunir condições para resistir mais e melhor ao coronavírus, claro, e a outras bactérias. O sistema imunitário está muito mais reforçado do que um cidadão normal, e os mais idosos especialmente, não é? Exatamente. Agora estamos a ter, por exemplo, uma grande competição internacional que é a Volta à Itália em ciclismo, que curiosamente no dia em que estamos a falar é liderada por um português, o João Oliveira, das Caldas da Rainha. Já ocorreram vários casos e, tanto quanto se sabe, são também casos de assintomáticos. Os jogadores são afastados da corrida, mas não têm qualquer problema efetivo de saúde. Têm apenas os sintomas, acusam nos testes, mas depois não têm problemas para recuperar. E, portanto, esperemos também que todos estes casos que se têm passado no desporto... Aliás, uma das tónicas que se nota agora é que, havendo um número de casos substancialmente superior, o número de casos graves é proporcionalmente menor. Portanto, não sei se isto tem a ver com alguma mutação de vírus, se tem a ver com outras circunstâncias. A verdade é que, pelo menos, no meio de uma notícia preocupante, que é o aumento galopante de casos, há essa notícia boa, que é a circunstância de, percentualmente, o número ser menor. E no desporto, então, que se saiba, e tirando 2 ou 3 antigas figuras que faleceram, pessoas já idosas e que possivelmente tinham outras maleitas associadas, não há registro de praticantes desportivos em exercício de funções, digamos, terem falecido devido ao coronavírus, e isso acaba também por ser uma boa notícia para aqueles que praticam desporto, embora não com caráter competitivo, porque o desporto é saúde e, portanto, quem pratica desporto tem uma melhor condição física, está mais apto para
a resistir ao coronavírus e a outros vírus e outras bactérias. Portanto, a prática desportiva também, nesse aspecto, é importante para todos. E como tu dizias, há umas semanas atrás, por causa do coronavírus a nível do desporto e concretamente no futebol, este ano vai ser um ano atípico porque, a partir do momento em que hajam jogadores infectados nas equipas, os plantéis têm que se reorganizar e as estratégias que previamente estavam delineadas vão sofrer algumas alterações e isso vai provocar muitos desequilíbrios. Vai ser um campeonato atípico por causa do coronavírus, portanto há um grande ponto de interrogação em termos futuros, especialmente, estamos a falar concretamente na área do desporto, do futebol, não é? Exato. Sim, do ponto de vista competitivo podem surgir alterações significativas. Nós podemos olhar para uma equipa que potencialmente é mais forte, mas estando privada de 5 ou 6 elementos que estão com o Covid... Fica logo desequilibrada, não é? Exatamente. Aliás, ainda um dia destes, eu estava a ver, acompanho muito o futebol do Brasil, estava a ver um jogo do Flamengo com o Goiás e no Flamengo faltavam 7 ou 8 jogadores, salvo erro. E o Flamengo foi campeão a época passada, aliás, foi campeão sul-americano, com o Jorge Jesus, e estava a jogar com o último da classificação, o Goiás. E a verdade é que o Goiás marcou primeiro e o jogo foi equilibradíssimo, e o Goiás perde apenas no último lance do jogo. E, portanto, isso é a demonstração de como o Covid pode interferir na chamada verdade esportiva. Exato. Que uma equipa que seja privada de algumas unidades, sobretudo as mais influentes, está depois sujeito a ter um rendimento desportivo menor. Para além de um outro problema, que é o seguinte, é que uma equipa que seja afetada com várias unidades, em que várias unidades tenham que estar recolhidas durante 14 dias, por exemplo, não podem participar nos treinos e, portanto, não estamos ali a falar apenas de um período de 14 dias, estamos a falar de cerca de mês e meio, porque estando um praticante desportivo de alta competição, estando impedido de treinar, trabalhar regularmente durante 14 dias, não é depois, no dia a seguir, com um treino que vai recuperar, nem de perto nem de longe. Então, são necessárias depois ali umas semanas e, portanto, aquilo que estamos a falar da adulteração da verdade desportiva prolonga-se para além do período de inatividade do desportista. Ou seja, o desportista pode regressar, pode até fazer uns minutos em competição, mas naturalmente não estará no auge das suas capacidades e, portanto, iremos assistir em vários jogos e em várias modalidades que não apenas o futebol, a situações em que esta ou aquela equipa estará longe dos seus níveis máximos em função da incapacidade temporária de algumas das suas unidades devido ao coronavírus, podendo até, caso estes números galopantes dos últimos dias continuarem a acentuar-se, vir a registrar-se casos de equipas completas. Aliás, já tivemos uma equipa aqui no Algarve, o Loltan, em que todos os jogadores do plantel estiveram com coronavírus. Só que o que é que aconteceu? Foi ainda numa fase da pré-temporada, a equipa adiou os 2 primeiros jogos da época, com a concordância dos adversários, e isso acabou por não ter influência em termos competitivos. Mas é evidente que se surgir uma situação destas lá mais para a frente, a meio do campeonato, já acabará por ter reflexo e, portanto, será uma época completamente atípica, com várias situações em que teremos equipas que não estarão no auge das suas capacidades e portanto, sabendo-se, por exemplo, em Portugal, que Benfica e Porto são os 2 crónicos candidatos ao título, imagine-se um Benfica-Porto em que ou o Benfica ou o Porto não podem contar com 5 ou 6 das suas principais unidades e teremos logo aí uma alteração substancial de forças daquilo que poderá. Exatamente. E quem diz Benfica e Porto diz Sporting ou Braga, que são equipas também que lutam pelos primeiros lugares. Olha, resta-nos ter a esperança de que as coisas não piorem muito nesse aspecto e agradecer-te uma vez mais o facto de colaborares aqui em 2 Dedos de Conversa. Um abraço, até à próxima. Um abraço, muito obrigado. 2 Dedos de Conversa. Todos os dias. 2 Dedos de Conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.